E aí, pessoal, iniciando esta terça-feira de Grêmio com novidades. Tem um novo nome na pauta, o que a gente sabe sobre isso? Tem também os destaques. No empate, tem planejamento e tem negativo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar R$ 4.000 de renda extra por mês, com investimento de R$ 67. Não é nada mirabolante, está aqui no link abaixo, não deixe de conhecer esta oportunidade. Gente, vamos lá. Vamos começar com a negativa. Ontem, em entrevista à Rádio Gaúcha, o presidente definiu a queda de braço sobre Rafinha. Rafinha que virou pauta, né? Muita gente ontem, depois do jogo, muitos torcedores do Grêmio na live falando, viu, tem que contratar outro, porque... Não, o menino foi muito bem ontem, o Wanderson foi muito bem ontem, pelo amor de Deus. Não transformem o Wanderson num problema porque o Rafinha não veio. O Grêmio tem outros problemas muito maiores do que esse e cada vez mais a gente vê incoerências e problemas surgindo. Então, por favor, não é isso. Mas olha o que disse o presidente à Rádio Gaúcha. Neste momento do clube, trazer um jogador que é vencedor, sem dúvida, mas com 35 anos, não se enquadra mais. Não se enquadra mais. O Grêmio faz essa leitura. O Rafinha tem 35 anos, jogador caro, que é reconhecidamente um bom jogador, mas não se enquadra mais. Olha só, quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Muitas vezes cedemos, mas desta vez, pelo projeto, não vamos fazer. Ou seja, o presidente admitindo que muitas vezes o Thiago Neves, por exemplo, foi um pedido do Renato, insistente, que o presidente está bem, vamos lá. Agora não teve conversa. E isso é importante da gente avaliar. É importante, a gente vai falar também hoje do Borré nesse vídeo, mas antes eu queria colocar algumas coisas pontos importantes do jogo de ontem, né, que são as confirmações. O Grêmio teve algumas dificuldades, empatou, mas teve confirmações. Primeira delas, o lateral direito, que a gente falava há pouco. O lateral direito confirma grosseiramente, vai ser jogador de ponta. Vocês podem esperar. O jogador, ele é muito bom jogador. E a gente vai falar do planejamento, vai colocar isso. Outro que confirmou ontem, Ferreira, mais uma vez, sendo protagonista, buscando o jogo, resolvendo, cruzou, foi dele a jogada. O Grêmio, e aí vale um ponto importante, o Grêmio deposita toda a confiança no Ferreira. Ferreira já deve ser o titular, e olha, eu acho que não volta mais o PP, tá? Acho que não volta mais mesmo, o PP tem um contrato aí até junho. Pedro Lucas, tá? Fez o primeiro gol dele como profissional, ele cresce jogo a jogo, ele é sério jogando, e ontem ele mais uma vez ganhou pontos junto a todos que estão olhando, estão entendendo a evolução desses jogadores. O Fernando Henrique, o volante, que entrou no segundo tempo e melhorou o time, também está sendo muito bem visto e cresce jogo a jogo. Jogador que consegue encurtar o campo, joga sempre apoiado, sempre perto das linhas, encurta, joga, tem passe longo, é ambidestro, enfim, parece também estarmos diante disso. As preocupações de ontem, o Gui Azevedo, que sentiu uma lesão no posterior da coxa, deve parar por um tempo, na arrancada ali num contra-ataque. E a outra que eu acabei não colocando aqui, que também cresce internamente, é o Ruel, zagueiro. O Ruel, zagueiro. O goleiro, o pessoal, ele falhou ontem. Cara, esqueça, o goleiro é o titular do Grêmio, não tem discussão. Não tem discussão o goleiro. E o outro, o pessoal muito incomodado com o Léo Chu pelas simulações. Então, algo que tem que corrigir, esses os pontos negativos que a gente tem que avaliar e acho que são importantes ontem. Pontos que também dentro dessa evolução aí que a gente pode colocar antes de falar do Borré. O Elias, tá? O Elias está treinando, vai ser avaliado e talvez fique no banco. Não sei se contra o Juventude ou já contra o Pelotas, mas já vai ser incorporado. Vai ser incorporado, tem essa questão física aí que a gente tem que avaliar, que ele não pode, ele é um jogador muito forte, ele sofre com lesões musculares, a gente tem que entender. Com relação ao planejamento, o Grêmio joga na quinta-feira com esse mesmo time. Para mim é um jogo pontual, porque é lá em Bento, contra o bom time do Juventude, que já se recuperou ontem, ganhou fora de casa do Ipiranga. É um time de Série A, com jogadores experimentados, e o Grêmio vai ter um grande teste para esses meninos. Mas o grande teste, disparado dos outros,
é esse teste. E aí no final de semana o Pelotas, a gente não sabe ainda. Eu não duvido que esse time também jogue contra o Pelotas em Porto Alegre. Mas aí não está definido ainda, porque tem que ver a questão física, esses jogadores começaram a trabalhar ontem, e a gente tem que avaliar, e a partir daí a gente pode sair com alguma situação nesse sentido. E aí a gente chega em Borré. O Jorge Nicola postou ontem uma proposta do Grêmio, com números, para o Borré, atacante colombiano do River Plate, que é desejo de muitos torcedores. Né? Muita gente quer o Borré. O presidente Romildo foi questionado com relação ao Borré. E aí ele disse assim, duvido que alguém não tenha avaliado, especulado, pensado em qualquer clube sul-americano em razão da qualidade. Lembrando que ele tem 25 anos, ele joga do meio lá, do meio para frente, faz mais de uma posição lá, já fez, inclusive, jogou contra o Grêmio algumas vezes, e a gente em cima disso precisa também compreender, porque é um jogador que foi bem contra o Grêmio, internamente ele teve essa questão, e a gente em cima disso precisa avaliar sim, porque é um jogador que todos conhecem, está em final de contrato, mas os números revelados pelo Nicola são números monstruosos. Ele ganharia mais de R$1 milhão por mês, seria o custo dele aqui. Será que ele é jogador para isso? Essa é uma avaliação importante da gente fazer. O fato é que, e ontem, aí a gente pode também chamar para uma certa incoerência do presidente do Grêmio com relação aos seus desejos e prioridades. Ontem, o presidente do Grêmio mudou um pouco a prioridade. Por quê? A prioridade era um camisa 5 é a primeira urgência. 5, 5, 5, 5, 5. E agora, ontem ele já disse, a prioridade é um atacante que faça gols, que tenha faro de gol. O Grêmio procura um 5, um meia, um ou dois atacantes. Essa é a prioridade, são 4. Mas o Grêmio parece estar mexendo. Por outro lado, e eu acho que esse é o ponto fundamental da nossa avaliação aqui, é que ele diz 3 ou 4 negócios muito avançados. Então pode ser isso. Pode ser isso. Borré é o novo nome da vez. Claramente o Grêmio se movimentou para olhar. O presidente confirmou o Borré. Então já temos algumas confirmações. O Rafael Carioca, o Douglas Costa, o Jailson e agora o Borré. São 4. 2 volantes, um meia e um atacante. São 4. Será essa a movimentação do Grêmio? Os próximos dias vão definir. Mas que tem algo no ar, não tem dúvida disso. Eu fiquei assustado com os valores, mas é o que tem e é o que a gente traz aqui para conversar com vocês. Esse espaço de gremista para gremista serve para isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.